Salve Maria Imaculada, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. O meu nome é Ana Luísa e este aqui é meu canal no YouTube Sede Perseverantes, onde a partir de hoje tudo que eu estiver trazendo sobre fé católica eu vou estar trazendo para cá para o canal do YouTube. Então hoje nós vamos iniciar lendo e estudando o Catecismo de São Pio X. Eu quero que você já se sinta à vontade, porque eu estou muito bem à vontade, eu estou aqui, né, na minha cama, que arrumei um cenário bem legalzinho pra gente gravar esse vídeo, e eu gostaria de te ensinar, né, algumas coisas sobre a Santa Igreja com o Catecismo de São Pio X, certo? E quando eu pensei, né, em trazer o Catecismo de São Pio X para que a gente pudesse estudar, eu pensei assim, muita gente não conhece o Catecismo de São Pio X. Às vezes eu vou estar olhando para cá e olhando para cá porque ainda estou me acostumando com o vídeo. Mas sem mais enrolações, vamos iniciar, tá? Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, quando eu pensei em gravar esse vídeo aqui sobre o Catecismo de São Pio X, eu estava querendo trazer para vocês algo relacionado à Santa Tradição. E não é nada mais, nada menos que a Santa Tradição não é algo que a gente está querendo aqui bagunçar a vida das pessoas ou trazer você para um lado, certo? Porque tem dois lados. Não, eu não estou aqui para trazer lados, tá? A gente está aqui para entender, com base na Santa Tradição, o que é a Santa Igreja Católica, certo? Então, se você for ler na primeira página, né, do Catecismo, vai estar escrito assim: brevíssima história deste catecismo. Eu vou só ler a primeira parte para que você possa entender do que a gente está falando, tá? Na promulgação do novo catecismo da Igreja Católica de 1992, São João Paulo II dizia que um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja e acrescentava: é também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e problemas que ainda não tinham surgido no passado, certo? Então, o Catecismo de São Pio X é de outro grande concílio, né? Ele veio antes do Concílio Vaticano II, tá? Então, com base nisso aqui, a gente vai estar dando uma estudada, tá? Depois eu vou trazer outros vídeos explicando como surgiu o Catecismo de São Pio X, o porquê que o Catecismo de São Pio X é voltado para dessa forma, tá bom? Então, nós vamos lá. A primeira coisa que nós vamos estudar, no caso, se você pegar o seu catecismo, se você tiver o Catecismo de São Pio X, louvado seja Deus por isso. Se você tiver, eu tô querendo que você pegue o seu catecismo, certo? Tá escrito Compêndio da Doutrina Cristã. Lição preliminar, eu já até grifei algumas coisas aqui importantes, tá? Da doutrina cristã em suas principais partes. Cristão é todo aquele que crê em Cristo, nosso Senhor, certo? Então, São Pio X, dentro do catecismo dele, ele vai fazendo as perguntas e, ao mesmo tempo, respondendo você. Então, muitas das nossas dúvidas que nós temos, São Pio X, ele vai respondendo dentro desse catecismo, que é muito importante. Como, por exemplo, a primeira pergunta aqui é: sois cristão? Você que está vendo esse vídeo, você vai me dizer: sou sim. E São Pio X responde: sim, sou cristão pela graça de Deus. Aqui a gente pode entender que ele vai levar muito mais do que só uma explicação. Ele vai nos levar para a espiritualidade. Então, não é apenas um catecismo que trata de perguntas e respostas, mas sim da espiritualidade, né? Da vivência. E São Pio X, ele é maravilhoso nesse sentido, porque todas as vezes que ele
explica e ele exemplifica, ele tira nossas dúvidas nesse catecismo, nós nos sentimos mais próximos da tradição da Santa Igreja, tá? Então, na segunda que ele faz assim, por que dizeis pela graça de Deus? Imagina que você está me perguntando agora, Ana, por que pela graça de Deus? E eu poderia responder para você com a resposta que São Pio X respondeu. Digo pela graça de Deus porque ser cristão é um dom inteiramente gratuito de Deus que nós não poderíamos merecer. Nós não merecemos ser chamados de filhos de Deus. É um dom gratuito de Deus sermos cristãos. É um dom gratuito de Deus nós termos essa vida com Cristo, né? Então, quando ele começa a explicar essa parte do catecismo, a gente entende o porquê nós somos cristãos. E aí ele continua, quem é verdadeiramente cristão? Ah, mas eu sou cristã, não tenho religião, e por aí vai. Só que o próprio catecismo, ele vem explicar. Ele explica pra gente. Quem é verdadeiro cristão, São Pio X? São Pio X responde, verdadeiro cristão é aquele que é batizado, que crê e professa a doutrina cristã e que obedece os legítimos pastores da igreja. Quem são os legítimos pastores da igreja? Aqui eu só vou dar um exemplo, tá, minha gente? O Santo Padre, o Papa, certo? Ele é o legítimo pastor da igreja porque é ele que está trazendo a tradição, é ele que é o sucessor de São Pedro, que iniciou lá atrás o catolicismo, né? São Pedro recebeu as chaves da Santa Igreja, São Pedro foi o fundador da igreja através do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Papa Leão, né, que é o sucessor atual, ele é o fiel pastor. E aqui, ó, legítimos pastores da igreja. E aí eu posso falar aqui também os bispos, e por aí vai. Quarta, que é a doutrina cristã? O que é a doutrina cristã? O que é São Pio X a doutrina cristã? São Pio X vai e responde. A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho de salvação. A gente vai focar só nessas 4 primeiras perguntas, tá, minha gente? Vou ler de novo para que você possa compreender a graça que é escutar essa resposta. A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. A Igreja Católica é o caminho de salvação. E nós temos essa graça. Nós somos agraciados por termos esse caminho de salvação, porque foi o nosso próprio Jesus, foi o próprio Jesus que ensinou, que nos instituiu a Sagrada Eucaristia. Então, se você tem dúvida de que você está na doutrina cristã certa, ou seja, na igreja certa, tenha certeza, porque é o próprio Cristo que está presente na Sagrada Comunhão. É o próprio Cristo que se faz ali presente em sacrifício, porque a Santa Missa é o Calvário. A Santa Missa é a representação daquilo que nosso Senhor viveu. É o sacrifício de Cristo pela humanidade, é Ele se entregando e se dando todo para nós ali. Então, não é certo e não é correto falar só celebração, mas sim Santa Missa. Celebração da Santa Missa. Não, Santa Missa. Porque nós vamos viver ali o sacrifício de Cristo. E quando você tiver dúvidas de que você está na igreja certa, se você está mesmo na igreja certa, se lembre disso. A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. A Igreja Católica é seu caminho de salvação. E os próprios São Pio X, ele fala isso aqui. Então, nós trabalhamos 4 pontos, né, do porquê sou cristão. Cristão é todo aquele que crê em Cristo. Sim, mas agora, respondendo a sua pergunta, não é só quem crê em Cristo, mas quem segue a doutrina, quem segue a Cristo verdadeiramente, e por aí vai. Então, 4 coisas e lições preliminares sobre ser cristão que nós aprendemos hoje. E se você tem dúvida de que você está na fé certa, creia que você está na fé certa. E eu te espero no próximo vídeo, nosso próximo encontro sobre o Catecismo de São Pio X. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Salve Maria.